paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você adolescente, para você professor, para nós que amamos a palavra de Deus e amamos a escola dominical. Eu sou o professor Genilson e hoje nós vamos dar continuidade à sexta lição da classe de juvenis, cuja temática do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Hoje a nossa lição traz por título a crucificação de Jesus. Hoje nós vamos estudar o que aconteceu naquela última semana de Jesus, que foi uma semana intensa, dramática, e nós vamos meditar um pouco sobre essa semana. Fique conosco. A crucificação de Jesus. Esta nossa lição, meus queridos, ela tem 3 objetivos. O primeiro deles é descrever a semana da crucificação. Não foi uma semana intensa para Jesus e nós queremos dizer algumas coisas que aconteceram durante esta semana, que é o que aborda a nossa lição. O segundo objetivo da lição é explicar por que Cristo se tornou o Cordeiro. E o terceiro objetivo é fazer com que os nossos alunos cheguem a um compromisso com a mensagem da cruz. Atrelado aos objetivos da lição, nós temos as leituras da semana, que são os textos bíblicos que nos ajudam na compreensão da lição. Na segunda-feira, meus queridos, nós temos Mateus capítulo 21 e o versículo de 1 a 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse texto vai falar de como Jesus entrou ovacionado por muitas pessoas em Jerusalém, uma multidão o acompanhava na sua entrada, e também o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9, em que diz que o rei entraria montado no jumento. Então Jesus é esse Messias rei esperado. Na terça-feira nós temos Mateus capítulo 26, versículo 36 a 45, que fala de Jesus no jardim em oração. Esse texto vai nos mostrar Jesus orando no jardim do Getsêmani, orando em agonia, já sabendo o que lhe iria acontecer, ou seja, o que o esperava. Por isso a sua oração angustiante no jardim do Getsêmani. Na quarta-feira nós temos a prisão de Jesus, que está em Mateus 26, o versículo agora é o 47 ao 56, que vai falar como Jesus, lá no mesmo jardim do Getsêmani, onde estava orando, ali foi preso e dali levado à presença das autoridades religiosas. Na quinta-feira, queridos, nós temos a crucificação de Jesus, que está em João capítulo 19, versículo 17 ao 37. Para você que tem a sua revista aí, mostra o sofrimento de Jesus na cruz, assistido por sua própria mãe, momento angustiante. Na sexta-feira, nós temos a mensagem da cruz, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 18, que vai mostrar a mensagem da cruz como a mensagem mais poderosa que existe. A mensagem de que Jesus morreu para nos salvar. No sábado, temos a leitura em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. É o nosso chamado. O chamado para nós continuarmos a obra que Jesus começou. A nossa lição, meus queridos, ela tem 4 tópicos. O primeiro tópico é a semana da crucificação. O segundo tópico é as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. E o terceiro tópico é pelas suas pisaduras somos sarados. E o quarto, sim, eu amo a mensagem da cruz. O nosso texto bíblico está em Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 46. É um texto onde Lucas registra a crucificação de Jesus. Principalmente aquele diálogo entre Jesus e aqueles malfeitores que estavam ali crucificados ao lado do mestre, um à sua direita e outro à sua esquerda. Vamos aos tópicos da lição. O primeiro tópico, meu querido, a semana da crucificação. Jesus, quando saiu da Galileia e se dirigiu a Jerusalém, ele já sabia que ele iria para cumprir o maior de todos os propósitos, que era morrer em favor dos homens, morrer para salvar a mim e a você, pecador. Por isso essa semana de Jesus foi extremamente dramática. Muita coisa aconteceu durante essa semana. Foi uma semana intensa, de trabalho intenso do Senhor.
ele curou, libertou, ensinou, e a gente vê Jesus plenamente dedicado nesse propósito. Eu fico tentando imaginar o que pensa uma pessoa na sua última semana de vida, alguém que de repente recebe um diagnóstico de que tem poucos dias de vida. Fico imaginando o que essa pessoa tenta refletir. Eu imagino que passe um filme de toda a sua vida na cabeça, né? Tentando imaginar, considerando algumas coisas que fez ao longo do tempo. Com certeza Jesus entendeu que aquela última semana era o ápice do seu ministério terreno, da sua caminhada no mundo, né? Do seu palmilhar entre nós. Então Jesus se dedicou para cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. E a gente vê, Jesus entra ali em Jerusalém, segundo a tradição cristã e também alguns comentaristas bíblicos, a Bíblia de Estudo Pentecostal também caminha por esse lado que eu vou expor aqui, que é que Jesus entrou em Jerusalém num domingo. Para a Igreja Católica, eles chamam essa entrada triunfal, eles dizem que se deu no domingo, que é como nós acreditamos, de fato se deu, e eles chamam isso de Domingo de Ramos, porque na entrada de Jesus montado num jumento entrando em Jerusalém, num jumentinho, né? Onde ninguém ainda havia montado, as pessoas começaram a tirar as suas capas, as suas roupas e colocaram na estrada, ali na entrada por onde Jesus ia passar. Outros pegaram um galho de árvores, de plantas, e colocavam ali para saudar a Jesus e diziam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, né? Então, recebendo Jesus como grande Messias Rei, tão esperado pela nação judaica. E Jesus entra ali em Jerusalém como o Messias esperado. Mas o que é interessante é que no transcorrer da semana, Jesus passava o dia em Jerusalém e à noitezinha ele pernoitava em Betânia, né? Possivelmente na casa daquela família que era muito amiga dele, né? De Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus passava o dia no templo ensinando, falando do reino de Deus, curando pessoas em Jerusalém, consolando, mostrando o caminho dos céus. Mas à noite ele se retirava para Betânia. Alguns comentaristas gostam de fazer um roteiro sobre o que aconteceu durante aquela semana, os pontos principais que os evangelhos nos mostram, né? E a gente percebe que, por exemplo, na segunda-feira, Jesus entra no domingo, passou o domingo ali, à noite foi para Betânia. Na sua volta, na segunda-feira, ele chegou ao templo e fez aquilo que é chamado de purificação do templo. Ele expulsou todos os vendilhões do templo que faziam ali dentro do templo um grande comércio. E Jesus entendeu que aquilo ofendia aquela casa, que aquela casa não era para aquele propósito, e expulsou os vendilhões, virou a banca dos vendilhões, e isso é chamado de a purificação do templo. Na terça-feira, ele volta a ensinar no templo, né? Falando acerca do reino de Deus. As pessoas veem Jesus ensinando e se maravilham da sua doutrina. A Bíblia diz que as pessoas ficavam dominadas pelo seu ensino, porque ensinava com sabedoria. Os mestres religiosos ficavam como que pasmos, né, de ver Jesus ensinar com tanta propriedade as Escrituras, entendendo que ele não havia passado pelas escolas rabínicas, né? E como poderia dominar as Escrituras com tamanha propriedade? Ele era o Filho de Deus, né? E era alguém dedicado às Escrituras de Deus. Na quarta-feira, meus queridos, os evangelhos nos mostram, ainda que os evangelhos não nos falem necessariamente que dia foi, mas esse roteiro é feito pelos estudiosos da Bíblia. Na quarta-feira, possivelmente, aconteceu aquele plano para tirar a vida de Jesus entre alguns sacerdotes e Judas, né? Para arquitetar como prenderiam Jesus, e eles queriam prender Jesus, já que era uma época de festa, da principal festa, né, da Páscoa. Eles queriam prender Jesus como que às escondidas, ocultas, sem trazer muito tumulto, sem que as pessoas percebessem que Jesus tinha sido preso. Na quinta-feira nós temos a última ceia de Jesus, tá? Quando ele está reunido com os seus discípulos, dali da ceia
ele já sai para o Monte das Oliveiras, lá para o Jardim do Getsemane, onde ele passa aqueles minutos orando ali, né, momentos angustiantes. Os evangelhos nos mostram que Jesus, né, por vários momentos, disse ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Né, contudo, Jesus repete, né, e reafirma: seja feita a tua vontade, não a minha. Então veja que mesmo nos momentos difíceis da vida, sempre devemos clamar para que a vontade de Deus seja feita e não necessariamente a nossa, até porque Deus sabe de todas as coisas e a sua vontade, como diz Paulo no capítulo 12 de Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que não pareça para nós, ainda que pareça estranho, mas a vontade de Deus é exatamente como Paulo descreve na carta aos Romanos. Na sexta-feira, já que ele foi preso na quinta-feira à noite, né, na sexta-feira ele já está de manhã cedo, ele já está na frente de Pilatos, né, para ser julgado. É aquele julgamento em que Pilatos julga Jesus, né, e entrega a ele para que ele seja crucificado. E a partir dali, ele caminha levando a cruz ao Gólgota. Ali ele vai ao matadouro, como descreve Isaías no capítulo 53, ele vai como Cordeiro de Deus, ele vai para o momento do martírio, para morrer em nosso lugar e assim nos proporcionar salvação. Veja que coisa, a obra de Deus. Aquele momento, entretanto, foi um momento extremamente difícil, porque o Cristo estava sofrendo. E seu pai o acompanhou em todos os momentos e o sustentou em todos os momentos. Então veja que a salvação para mim, para você, não custou nada, mas para Deus, que viu seu próprio filho sendo martirizado, espancado, dilacerado, para que eu e você, pecador, pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Coisa maravilhosa de Deus para nós. Difícil, duro sim para ele, para um pai ver o filho passar por aquilo. Um filho perfeito para salvar pecadores como eu e você. No sábado não acontece absolutamente nada, é o descanso, até porque na sexta, né, já no final da sexta para o sábado é a Páscoa, sábado é o dia de descanso, mas no domingo o nosso Senhor ressuscitou. Glória a Deus. Tópico 2, né? As últimas palavras de alguém pendurado numa cruz. Meus irmãos, uma coisa é certa: as últimas palavras de um homem, com certeza, são as palavras mais sinceras que ele tem. Muitas vezes, antes da morte, antes da partida de uma pessoa, muitas vezes ela chama pessoas à sua volta. Às vezes é nesse momento que se faz confissões que a pessoa guardou a vida toda. É nesse momento em que a gente percebe as convicções das pessoas, no que as pessoas acreditavam, né? Nós, como servos em Jesus, que temos a nossa salvação em Cristo Jesus, quer dizer, os últimos dias, os últimos momentos de uma pessoa crente em Jesus, são momentos em que ele expõe a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus. Enquanto que uma pessoa sem Jesus, que não tem a sua salvação, nesses últimos momentos, muitas vezes nós vamos, se percebe pessoas esbravejando da vida, se queixando da vida, e coisas desse tipo. Mas os últimos momentos de Jesus, em que Jesus estava pendurado na cruz, ali muitos zombaram de Jesus. Os sacerdotes disseram: veja, salvou muitos e não conseguiu salvar a si mesmo. Né? E outros começaram a zombar, dizendo: olha, ele disse que destruía o templo em 3 dias e depois reconstruiria. Que faça isso agora. Se ele é o Cristo, que desça da cruz para que nós creiamos nele. Quer dizer, zombando, todo tipo de zombaria Jesus ouviu na cruz. Até mesmo dos ladrões que estavam sendo crucificados como ele ali, né? Por culpa de sua própria vida. Inclusive um deles reconhece isso, né? Até esses ladrões, de início, eles também zombaram de Jesus, mas depois um deles, parece assim, que recebeu assim um feixe de luz e entendeu
quem estava ali sendo crucificado e pelo que o texto nos dá a entender, se arrepende, né? E Jesus garante a ele que ele estará com Jesus no paraíso. Nós já vamos falar isso, porque na cruz Jesus faz 7 pronunciamentos, né? São conhecidos como as 7 últimas palavras de Jesus, que são as palavras que demonstram as suas convicções e o que foi a sua vida, né? A primeira palavra de Jesus na cruz foi Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Veja, Jesus, em uma certa ocasião, disse, eu nunca estou só. O Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, Jesus nunca esteve só realmente. O Pai sempre esteve com ele. Mas naquele momento em que ele levava sobre si os pecados do mundo, ele estava só. Porque um Deus santo não se compactua com o pecado. E Jesus, na cruz do Calvário, levando o meu e o seu pecado, estava só. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A segunda sentença de Jesus foi um pedido de perdão aos seus algozes. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E de fato não sabiam o que faziam. E Jesus, veja, roga a Deus o perdão daquelas pessoas que o haviam crucificado. Quer dizer, qualquer outra pessoa em seu lugar, talvez, pediria a vingança, né? Pediria que aquelas pessoas pagassem, mas Jesus fez completamente diferente, né? Ele se mostrou o salvador de todos os homens, inclusive dos seus algozes, quando ele pede perdão para a atitude deles. A terceira palavra de Jesus é uma palavra que ele dirige à sua mãe, que o viu ali naquele estádio. Veja que situação, a sua própria mãe vendo naquele estado. Ele disse para a sua mãe, mulher, e olhou para o discípulo a quem ele amava, que é o discípulo João, e disse, eis aí o teu filho. Quer dizer, você está, eu estou aqui, teu filho estou aqui, mas a partir de hoje, João será o seu filho. E olha para João e diz a mesma coisa, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo para João, adota ela como mãe, ela vai te adotar como filho. E o texto diz que daquele momento em diante, a Maria passou a morar com João. Possivelmente porque Jesus era o sustentador da casa, né? A mãe ficou desamparada pelo filho mais velho. João parece ter assumido essa responsabilidade pelas palavras do mestre. A quarta palavra de Jesus na cruz, ou a quarta sentença é, tenho sede. Quando Jesus diz que tem sede, ele está dizendo claramente que ele é um homem como eu e você. Ele é plenamente homem, apesar de ser plenamente Deus. A quinta palavra de Jesus é a palavra justamente ao ladrão arrependido, que diz que repreende o seu companheiro, dizendo, você nem teme a Deus, você não está vendo que nós estamos aqui por causa dos nossos pecados? Mas esse homem aqui crucificado, ele não fez mal nenhum. E aí olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus faz uma das promessas mais maravilhosas para ele. Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus repete a ele, Jesus fala a ele, em verdade te digo, Senhor, de maneira verdadeira eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A sexta palavra de Jesus é aquela mais direcionada ao propósito pelo qual ele veio a esta terra, salvar o homem. E ele diz na cruz, está consumado. Ele está dizendo, o plano da salvação está completo, está consumado, está terminado. E a sua sétima palavra é a sua palavra em que ele entrega o seu espírito a Deus. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. A sétima palavra de Jesus demonstra o que foi a vida de Jesus. Que nós possamos ter uma vida assim, uma vida dedicada a Deus, para que no momento em que nós passarmos desta vida para estar com o Senhor, tenhamos essa confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus.
O nosso terceiro tópico nos diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse terceiro tópico é tirado lá de Isaías, capítulo 53. Quando Isaías diz pelas suas pisaduras somos sarados, ele necessariamente não está falando de enfermidade qualquer que possamos ter na vida. Não era essa enfermidade que Isaías estava falando. Ainda que as curas das enfermidades, as curas divinas, as curas milagrosas que Deus opera, né, aconteçam e estão à disposição da igreja, elas na verdade fazem parte da bênção da salvação. Mas o que Isaías estava falando ali não era dessas enfermidades, mas da maior de todas as enfermidades. Isaías estava falando da chaga do pecado. É esta que é a maior enfermidade da humanidade. É esta enfermidade que destrói o homem. E Isaías estava dizendo que pelas pisaduras, pelo sofrimento de Jesus, pela paixão do Cristo, a nossa chaga espiritual foi sarada. E por causa disso, nós temos salvação em Cristo Jesus. As demais coisas que acontecem agregadas à salvação. Porque a nossa maior necessidade, realmente, meus queridos, é a salvação de nossa alma, não é outra coisa. Essa é a maior necessidade. Por isso que a maior bênção de Deus para o ser humano é a salvação da sua alma. E Jesus resolveu isso na cruz. Ali, Jesus se tornou o antídoto para a chaga do pecado. E era essa enfermidade que Isaías estava dizendo. E disse que pelas suas pisaduras somos sarados. Ele também disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Quando ele fala de paz, também não é aquela paz da pessoa estar angustiada e depois se sentir bem, em paz. Não é isso. Isaías estava falando da paz com Deus. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que por causa dos nossos pecados, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas pelo sacrifício da cruz, nós fomos reconciliados com Deus e passamos a ter paz com Deus. É essa paz que Isaías fala e é essa chaga sarada ou ferida, né, sarada que Isaías fala, é exatamente o que está relacionado à salvação e à paz com Deus. O nosso quarto tópico é uma chamada a nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Esta é a maior mensagem que pode ser anunciada. Por isso ela é chamada de boas novas. Paulo escreve no primeiro capítulo, versículo 16 de Romanos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele também escreve primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, também fala a mesma coisa. É o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Então Paulo está mostrando que a mensagem da cruz, falar do Cristo crucificado, falar de que a salvação está à disposição do homem e é oferecida ao homem por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, dizer que há uma salvação esperando, que a condenação eterna não é tudo, que há um antídoto, há um remédio, há um caminho, há um escape, que se chama Jesus de Nazaré. Falar do sacrifício da cruz é falar de alguém que nos amou e morreu por nós. Por isso a mensagem da cruz deve ser amada por cada um de nós. Por isso, como diz aquele hino da harpa cristã 291, que até foi trabalhado pelo nosso comentarista, ele diz: eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque a maior mensagem é a boas novas de Deus para o homem. Amém, meus irmãos? E eu queria concluir falando que, mediante tudo isso que nós aprendemos nesta lição, a crucificação de Jesus foi o momento ápice da sua missão e o seu sacrifício foi aceito por Deus. Por isso hoje nós temos salvação. Por isso quero dizer a você, aluno, dizer a você que leve a sério esta salvação, que se comprometa com esta mensagem, que abrace esta mensagem, que propague esta mensagem, para que outros, assim como você,
possam também ouvir essa mensagem e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E também ter um lugar no céu como aquele ladrão, que ao ser crucificado ao lado de Jesus, se arrepende. E Jesus promete a ele que ele estaria com Jesus no paraíso. Nós também queremos estar lá com Jesus. Nós queremos estar onde Jesus está. Mas para que isso se conclua na nossa vida, é necessário abraçarmos esta mensagem e propagarmos elas como bons discípulos de Cristo. Se você gostou desse comentário, pedimos que você se inscreva no canal, que você acione o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você seja avisado. Pedimos também que você dê um like, isso nos ajuda e nos incentiva a continuar fazendo outros vídeos e colaborando com o trabalho de escola dominical. Deus abençoe você, em nome de Jesus.